Olá a todos, estamos de volta com mais um Crescer e Podcast. Hoje um episódio mais que especial com uma pessoa incrível que eu particularmente sou fã dela. Eu Vocês vão também. saber já já quem é. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todos aqueles que fazem com que a gente consiga melhorar cada vez mais, que a gente continue aqui gravando com vocês, trazendo essas personalidades para melhorar a qualidade de vida de vocês, dos seus pequenos, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso tudo. Então, gostaria de agradecer muito a todos os patrocinadores, o Grupo Bali, que já está com a gente desde o primeiro Desde o episódio, começo. né? Não tem como a gente não pensar no final de semana em pedir aquele sorvete lá, o bolo de rolo sensacional que eu sempre falo aqui. Sobremesa do domingo. A sobremesa do domingo. Pessoal da Lopes também, né? Que tem lá a imobiliária, a maior imobiliária da América Latina. Eu não canso de falar, eles conseguem tudo para vocês. Né? Agora tem um consórcio, eu mesmo já sou cliente deles. Sempre eles estão pedindo, às vezes, vai lá, grava um pouquinho, tudo. De tanto que eu já tenho negócio lá com eles. Eu recomendo realmente, já passei por todas as fases e posso dizer que o negócio dá certo. Realmente é um grupo muito organizado e vale a pena. Então a gente precisa de boas indicações aqui, né? E Roberta Gouveia Acessórios, sempre também trazendo aqui, ajudando a gente, trazendo muita lembrança para que a gente possa dar para o pessoal também, né? Pessoal, estamos hoje com uma pessoa fantástica, já falei para vocês. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, a mãe coruja do Martim e do Sami e a esposa apaixonada do Alisson. Que apresentação, hein? Carlene Farias, maravilhosa. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente, Carlene. Estava ansiosíssima por esse episódio, para a gente ter um papo maravilhoso sobre sua vida, sobre você, conhecer um pouquinho mais, discutir alguns temas, quem sabe uma interconsulta de crianças. Seja bem-vinda, Carlene. Gente, eu tô surpresa aqui com vocês. Primeiro, além de estar honrada e felicíssima. Gente, vocês estão fazendo o quê na pediatria e na odonto? Vocês estão arrasando muito. Que entrada excepcional. Também que responsabilidade eu recebi agora. Tô muito feliz, tô muito feliz. É muito bom ter a companhia de vocês e ter o mesmo propósito, né? Que a gente possa aí levar uma vida mais saudável, mais confortável, mais respeitosa para as nossas famílias, né? Que eu acho que quando junta tudo, nosso objetivo é o mesmo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu até estava surpresa, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? De repente, não, eu vou falar sobre você, não. E vendo ela tudo aqui agora com a gente assim, vê que a Carlene é a cara da essência da Crescer, do que a gente quer trazer, assim, com os nossos podcasts, com a Crescer em si, que é justamente agregar essa maternidade, agregar valores, né? Crescer enquanto pessoa, enquanto mãe, e assim, você realmente não podia ficar de fora desse nosso projeto. Seja bem-vinda. E eu tenho certeza que vai ser um episódio incrível, de verdade. Carlene, me diga aí. Primeira coisa, vamos começar de leve, né? O que é que fez você escolher a psicologia? Nossa, eu ainda era uma criança quando eu resolvi ser psicóloga de criança. Eu estava ali mais ou menos na 7ª, 8ª série e eu sempre gostei muito da comunicação, do entrosamento das pessoas. Eu já mediava várias relações, enfim, eu sempre gostei muito de me comunicar, de estar perto das pessoas, de contribuir de alguma forma. E foi mais ou menos nessa fase que eu descobri que queria ser psicóloga. Tive algumas intercorrências, tem coisas que pouca gente sabe, mas quando eu passei de primeira, assim que concluí a escola, mas eu fiz direito também à noite. Eu fazia simultaneamente. Por 2 anos eu fiz psicologia na UFAL e direito no SESMAC. Porque o que acontece? Se a gente olhar um pouquinho, isso tem a ver até do que eu trabalho hoje. A gente vem de uma tríade que medicina, engenharia e direito. E eu vim de classe média baixa. Assim, meus pais são muito guerreiros, meu pai é taxista, minha mãe é comerciante, só que eles são muito conscientes, eles são muito responsáveis e eles sempre foram muito focados em educação. E eu estudei nas melhores escolas porque eles priorizavam isso. E sempre vinha aquele peso, por mais que eles não me promovessem,
dar um sucesso, de devolver para eles. Eu não era cobrada por isso, mas eu sempre me senti grata e eu queria, e quero até hoje, eu faço muita questão disso. Mas quando chegou no final do 4º período, eu falei, desculpa, gente, eu tô gastando de vocês, o meu futuro é a psicologia. E aí eu segui com psicologia e tô feliz até hoje, 16 anos de formada. Então, a resiliência começou desde criança, né? E eu acho que é muito do que você prega já. Que tanto os pais têm que ter essa resiliência e tentar treinar, educar um pouco o filho para que ele também tenha um pouco dessa resiliência que você teve. É uma coisa que a gente vê muito as pessoas falando assim, mas no meu tempo, quando eu tinha alguma coisa, isso me fez aprender e eu tenho que mostrar isso para o meu filho. A gente vê hoje que o mundo é um mundo diferente. Acho que esse é um dos grandes desafios hoje da gente intergeração, né? Sim. Porque foi uma transição isso. Essa última geração dos nossos pais ainda tinha um contexto familiar, um contexto de criação um pouquinho diferente. E às vezes eles querem trazer um pouco para essa geração e a gente ouve muito dessa fala. Na minha época, a gente fazia assim. Isso se reflete na pediatria, acredito na odonto e na psicologia, nessa forma de criar os filhos, né? Acontecia isso comigo e eu nunca morri, estou aqui, está tudo certo. E é meio que perpetua. E aí, fala um pouquinho sobre esse desafio, Carlene, para a gente. Esse é um conteúdo muito pertinente, porque eu acho que para a gente discutir sobre isso é importante a gente refletir se é possível a gente fomentar o mesmo modelo se os recursos são completamente diferentes. Então, entrando na pediatria, por exemplo. Quantos ciclos já houveram em relação à introdução alimentar, por exemplo? Não, introdução alimentar começa pelo suco. É o mais fácil. Daqui a 2 anos... A gente descobriu que suco não é o mais saudável. Traz muitos malefícios. E, então, por que a gente vai fazer a mesma coisa se os estudos mostram cenas diferentes, se os estudos mostram respostas diferentes, se as condições que a gente tem, porque a gente analisava um formato de educação em que muitas vezes não incluía um trânsito tão pesado, uma mãe trabalhando. Uma mãe trabalhando. Outra realidade, né? Era outra realidade. O tempo de afeto, o tempo de entrega. Então, como é que a gente vai entregar o mesmo resultado? Falar, não, mas eu tô aqui, sobrevivi. Gente, os índices de ansiedade, depressão na nossa geração são altíssimos. E a que custo a gente quer oferecer isso? Será que a gente gostou de tudo que vocês gostaram de tudo que vocês receberam? Eu sei que nossos pais deram... Eu sempre gosto de trabalhar essa questão com respeito, tá? Não é sobre julgar o que os nossos pais, os nossos avós nos ofereceram. Eles ofereceram o melhor que eles tinham com o que eles tinham. Com aquela realidade. E eu gosto muito de promover essa reflexão, porque não é sobre culpá-los, mas é sobre construir. E aceitar a mudança. E antropologicamente, não sei se você... Até antropologicamente mesmo, assim, o maternar, a pediatria, o fato da gente lidar com crianças vem muito arraigado da forma como se criaram. Então, por exemplo, minha mãe mesmo, né, mesmo sabendo que eu sou pediatra, ela sempre quis aplicar muitas coisas da forma como ela criou na minha filha, no meu filho. E a gente, assim, eu precisei, mas a gente fazia assim e todo mundo sobreviveu, essa fase do sobreviveu. E aí eu fiz uma reflexão que eu até alertei ela. Na época, 2017, ela teve câncer de mama e a gente buscou o melhor, o mais atual. E aí, depois de um tempo, eu cheguei a falar, digo, mãe, quando você teve câncer de mama, a gente foi buscar o quê? O que tinha de mais atual na medicina. Você queria que o seu câncer tivesse sido tratado com o que se fazia em 1987, assim, ou você queria o que se fazia em 2017? Para fazer uma analogia. Aí até tentou, mas é diferente. Eu digo, não é diferente, é a mesma coisa, é medicina, é evolução, é estudo, é evidência científica. Então, a gente, quando recebe no consultório, né, de pediatria mesmo, com condutas simples, tem isso. E a gente ouve, né, porque acaba entrando um pouquinho na minha área também, essa questão do educar os filhos. Mas eu apanhei, né, entrando já. E não morri. E não morri. Então, de vez em quando, doutora, ele leva E porque eu apanhava, né? De vez em quando ele leva umas palmadinhas e tá tudo certo. Às vezes tem conflito entre pai e mãe. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, da gente mostrar
que a gente não vai precisar perpetuar comportamentos errados. E uma frase que eu escutei de uma colega minha, que ela estava estudando psicologia também, ela disse: Larissa, a mãe que você é hoje acabou sendo construída um pouco na sua infância. E ainda que involuntariamente, a gente tende a perpetuar algumas coisas do que a gente ouvia. Mesmo que eu pense diferente hoje, de vez em quando eu me vejo repetindo frases da minha mãe. Eu digo, meu Deus, eu estou igualzinha a ela, falando coisas que eu ouvia e que eu odiava ouvir. E eu estou aqui repetindo, né? Então, a gente é um processo de policiamento, né? Eu brinco que cada um tem uma mochila, sabe? E quando a gente casa, quando a gente se junta com alguém, são 2 mochilas diferentes. E aí a gente coloca algumas coisas, tira outras, recebe do parceiro, da parceira, do ambiente que a gente vive, e aí a gente chegam os filhos. Quando chegam os filhos, eles já vêm com a mochilinha deles. Mas a gente também vai colocar muita coisa. E quando a gente começa a fomentar uma parentalidade consciente, é importante que a gente tente trazer à tona o que a gente quer colocar. Tem coisas que a gente não vai escolher, que a nossa mochila vai mandando mesmo sem a gente gostar. É muito interessante que pacientes em orientação parental ou em psicoterapia mesmo, às vezes falam, Kaline, mas eu trabalho tanto isso aqui. Eu falo, mas tem coisas que estão ali. Tá mais grudadinha na mochila, tá mais difícil de sair. É possível ressignificar alguns conceitos? Mas tem algumas questões que são mais rígidas, mais estruturadas e é mais difícil de mexer. Então, quando a gente quer oferecer uma educação respeitosa, é muito pertinente que a gente comece a se questionar. Por que a gente faz o que a gente faz? E aí o Vitor trouxe a questão do bater. Bati, eu apanhei e não morri. Tá. Vamos rememorar as nossas histórias, porque a maioria da nossa geração foi criada por um modelo mais autoritário. Com certeza. Sou seu pai, sou sua mãe. Hierárquico, né? Se eu for até aí, é pior. Eu lembro que minha mãe, a loja dela era pertinho do nosso apartamento. E aí eu e meu irmão, a diferença é 1 ano e meio, só a gente começava a brigar. E aí a funcionária ligava desesperada. Fazia, se eu for até aí, é pior. Aí vocês vão ter motivo pra brigar. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu hoje brinco muito com ela. Mas o que ela fazia? Tipo, quando os nossos pais, eles se colocavam desse jeito, seja com castigo, com uma bronca, com um grito, a gente parava. A gente parava. Podia até parar. Mas não cessava totalmente, né? E quando a gente não cessava totalmente, e quando a gente parava, era por quê? Medo. Não aprendia. E aí, quando a gente tinha uma oportunidade sem eles estarem vendo, o que é que a gente fazia? Fazer escondido. Qual é a diferença básica de uma educação respeitosa, da disciplina positiva, para uma educação mais tradicional, mais autoritária? A educação tradicional, ela tem um foco no controle externo. O tratamento, o reconhecimento, ele não gera autoavaliação. É alguém dizendo pra gente o que é certo e o que é errado o tempo inteiro. Unindo, recompensando. Você acha que a ansiedade, principalmente dos pais, em resolver logo a questão, ela influencia demais nisso? Porque, o que eu penso? A ameaça, a punição seria uma resolução imediata. Se você não parar de fazer agora... não necessariamente de bater, mas ameaçar. Se você não parar de fazer agora, você não vai ter direito de assistir a televisão, você não vai ter direito de fazer isso. Faz a criança refletir, realmente, então vou parar de fazer isso agora para poder fazer. E muitas vezes os pais não têm paciência de se desgastar um pouquinho e sentar do lado e dizer, você acha que você está fazendo correto? De conversar e perguntar, de fazer a criança refletir para que ele não precise utilizar dessa ameaça depois. Uhum. Você acha que isso vai muito da ansiedade dos pais, dessa rotina que hoje a gente tem, que os pais, tanto o pai quanto a mãe, eles trabalham o dia todo, chegam em casa, e aí os filhos estão muito sedentos por atenção, sedentos por eles, e eles já não estão com a paciência que eles estavam na hora que acordou, por todos os problemas que podem acontecer durante o dia, né? Na vida de cada um. Essa tua pergunta é fantástica, porque... O nosso objetivo aqui não é estar julgando, não é estar questionando, porque cada um faz o que faz com os recursos que tem. Então, pode ser sim por ansiedade, pode ser por cansaço, pode ser por falta de recursos, pode ser por adoecimento. Gente, uma mãe e um pai depressivo, ele não tem motivação para construir, não.
Então, é muito importante a gente abrir esse leque de que as pessoas, elas acabam entregando o que elas têm. Ou realmente por uma qualidade... Sim. Eu assim, só complementando para não perder o link, eu acredito, baseada no meu próprio exemplo, que eu posso ter o mesmo comportamento a depender do meu momento. Sim. E a resposta eu já vejo que é totalmente diferente. Então, um dia que eu estou cansada, estressada, que eu vou para uma conduta mais autoritária, o caos se instala, porque ela fica mais estressada, mais nervosa. E assim, a gente não consegue, não flui. E o dia que eu consigo ter uma abordagem muito mais empática com ela, conseguindo trazer ela para o processo, tudo flui melhor. Então, eu acho que, complementando e respondendo também um pouco do... Eu acho que a gente, enquanto mãe, pelo menos pela minha experiência, a gente meio que... É difícil você não oscilar entre alguns padrões, a não ser que você já esteja numa evolução muito maior. Eu que estou nesse processo de construção ainda, eu ainda me vejo oscilando. Dias mais fáceis, dias não tão fáceis. Tem um quadrante que eu gosto de exemplificar isso, porque o que acontece? A educação respeitosa, ela tem alta gentileza, mas ela também tem alta firmeza, tem altos limites. Se a gente consegue ter uma constância maior naquele quadrantezinho, no dia que a gente cansa, ou a gente se estressa, e a gente grita, e a gente é mais autoritário, a gente move pouca coisa, porque a firmeza continua e a gente mexe só em quê? Na gentileza, no afeto. Que é pelo nosso cansaço, é natural e nós somos humanos, por favor. Se a gente tá mais desmotivado, enfim, cansado, a gente é mais permissivo. Vai, faz de qualquer jeito. Baixa a firmeza. A gente só baixa a firmeza, o afeto continua ali em alto. Só que quando a gente fica batendo só na tecla do autoritarismo, é desse jeito, eu que mando, eu que escolho, sem essa comunicação mais assertiva, sem esse convite à criança a participar, a gente também cansa. Mas aí qual é a diferença? Quando a gente cansa, a gente vai para o outro extremo. A gente sai de um quadrante de alta firmeza e de baixa afetividade, que esse é o autoritarismo, né? Para alta afetividade, baixa firmeza. Então, a gente vai para o lado contrário. Isso tende a confundir muito mais a criança. E é um cenário mais comum de quem é mais autoritário e de quem é mais permissivo. Então, só voltando para a questão do foco no controle interno e no controle externo, unir, recompensar, tira da criança o poder de autoavaliação. Ela não está construindo o que é que faz sentido e o que é que não. Tem alguém dizendo para ela. E aí, tem horas que ela nem lembra, ela não aprendeu, ou não faz sentido, que é a questão do castigo. Fala, não, minha mãe não tá vendo, deixa que eu fazer. Ou só faz para conquistar aquilo ali, não porque faz sentido para ela. Na educação respeitosa, na disciplina positiva, a gente tenta fomentar uma comunicação que gere autoavaliação. Então, seja criança, seja adulta, a gente tende a fazer só o que faz sentido pra gente. Se a gente chamar a criança para ir tomar banho e ela não quiser ir, ela não vai. Não vai. Não vai. Carlina, eu tô aqui gritando, não sei o que. Carlina, eu tô aqui. Não vai. Ela vai na hora que faz sentido. Você pode ir puxando, ela não vai tomar banho, ela vai. Quando ela se sente pertencida naquele processo ali, ela vai. Então, o teu objetivo, ele continua sendo o mesmo. E, gente, tem uma coisa que é importantíssima e a mais relevante de todas. Somos os adultos, tá? Não é? Não dá para se igualar, né? Não dá para se igualar. Porque frequentemente esses papéis são invertidos. E não só por se igualar, mas principalmente porque tem gente que fala, Carline, vai dar na minha cara. Não, gente, não é o objetivo. A gente também tem que lembrar que a gente é que tem discernimento sobre necessidades básicas. Quem é que gerencia? A gente. Tá pode escolher várias coisas. E muitas vezes eu acho que isso tudo, Carline, também está relacionado à falta de informação dos pais. Eu acho que a maioria das vezes. Eu falo porque, assim, independente de classe, independente de educação, independente de tudo, você sabe muito bem, eu tenho o meu próprio exemplo de que eu cheguei no seu consultório e disse, Carline, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 4. Eu não estou conseguindo lidar mais com nenhum dos dois. Por questões diferentes, entendeu? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como agradar, eu não sei como abordar, eu não sei como fazer isso, mas assim, até eu chegar no momento que eu tive a consciência de que eu precisava de ajuda, eu passei por todas essas fases. Lógico, sem orientação, sem nada, eu tentava uma disciplina positiva pelo nosso trabalho já, por trabalhar com criança, de saber que como é uma disciplina positiva, tudo, mas lógico, dentro da minha área.
Eu tentava transformar de alguma forma, não dava certo, porque não tinha orientação correta. Às vezes até dava, eu dizia, não, beleza. Mas outras, não, vamos fazer na ameaça. Ó, se não fizer isso, você não vai perder isso, vai fazer assim, vai fazer assim. Às vezes dava certo pelo medo, mas depois repetia e o caos voltava. E assim, até o processo se instalar e a gente conseguir mudar... Eu digo que eu estou em constante evolução. Né? Eu não consegui do dia para a noite girar a chave. Né? Durante as primeiras semanas eu dizia, ó, hoje eu lembrei. Daqui a pouco eu não precisei mais lembrar. Eu já fazia sem precisar estar lembrando. De vez em quando a minha esposa me puxava a orelha e dizia, ó, Vitor, parece que você esqueceu. Vou mandar uma mensagem para a Carlene. Eu dizia, não, tá. Precisa não agora. E aí a gente vai, de vez em quando ela puxa, às vezes ela tá esgotada, ela diz, ó, resolve que agora eu não consigo mais. Tá. Aí, naturalmente, por mais que eu esteja cansado, eu disse, poxa, ela tá precisando de mim. Então eu tenho que renovar. E aí eu vou e renovo. Como também, quando ela percebe que eu já tô indo no limite, opa, peraí, eu já tô esquecendo um pouquinho o que a gente aprendeu, ela diz, não, ó, eu posso... E assim, uma coisa que você falou muito era, eu posso intervir agora, né? Até para não tirar aquele momento. E isso pra gente foi sensacional, principalmente com as crianças. A gente passou a ter dificuldade com os avós, né? Porque eu acho que a orientação parental deveria para todo mundo ser com toda a família. Porque pai e mãe sozinho não conseguem fazer um verão inteiro, né? Então, assim, chegava em casa e os avós lá em casa, eles são muito presentes. E aí a avó fazia as coisas todas. Quando tinha que reclamar, reclamava. E reclamava no método dela, no método antigo que deu certo com a filha, que deu certo com o filho, que deu certo comigo, que deu certo com todo mundo. Isso daí eu sentia que às vezes atrapalhava. Porque a gente passava a semana toda, ó, tá? Conseguiu, ó, o tanto que a gente conseguiu evoluir. E de repente mudava tudo. E ficou semana sem fazer uma birra. Meu Deus, ó, que maravilha. Final de semana, tava com os avós, tome birra. Meu Deus, a gente já ia bater o recorde agora. Então, eu acho assim, mais um depoimento de que realmente as pessoas deveriam procurar esse apoio. Vocês não têm ideia do quanto isso muda dentro de casa. De verdade, porque é uma coisa, essa orientação parental é uma coisa que para mim foi essencial, no jeito que eu lido com os meus filhos. A Lua mesmo chegou para mim, minha esposa, essa semana e fez, eu preciso que você converse com a Alice, que é a mais velha, porque ela tá toda emotiva, tudo porque ela tava chorando e você falou com ela de uma forma um pouquinho mais dura. Eu não falei com ela de uma forma mais dura. Não, ela disse que você falou. Eu disse, tá, chamar ela para conversar. Eu disse, não, papai, você falou muito sério comigo. Que eu tinha que parar de chorar, que aquilo era uma bobagem. Que eu disse, poxa, realmente, eu talvez... Não validou o sofrimento. Não validei o sofrimento dela e eu externei demais uma opinião madura minha. Poxa, você tá chorando por uma besteira? Deixa eu chorar por uma coisa mais importante. Só porque a gente tava vivendo um momento de luto familiar, que aconteceram outras coisas que fizeram com que ela chorasse, mas, poxa, eu também não consegui na hora de dizer, tá chorando por isso. Então, assim, a gente às vezes também escorrega, cai, depois volta. Todos nós. E o reconhecimento, isso é que fez com que eu disse, poxa, meu maior medo eu não posso perder a amizade deles. Né? E aí a minha esposa precisa fazer disciplina positiva comigo, porque ela chegou, se continuar assim, você vai perder. Ela vem me ameaçando. Né? Se continuar assim, ela não vai querer contar nada pra você. Eu disse, não, tá, então não vai. Do mesmo jeito que eu também digo pra ela. Se você fizer isso assim, eles vão ficar com raiva de você. Essa parceria é essencial. Mas tem que ser. Eu lembro quando o Vitor postou alguma coisa sobre ter feito orientação parental, eu recebi mensagem assim, não, se o Vitor que comanda aquilo ali, gente, eu tô me sentindo tão acolhida, pacientes minhas falavam, eu tô me sentindo tão acolhida, tão respeitada de estar aqui. Não, gente, todo mundo. Eu faço minha terapia, a gente tá sempre sendo acompanhado. Porque não somos robôs. E você falou uma coisa muito pertinente em relação a esse treino. Educação respeitosa é uma segunda língua.
Se a gente não treina, se a gente não coloca em prática, se a gente não estuda, não faz um workshop, não relê um livro, um e-book que tenha... Essa comunicação não é um conjunto de regras. Teve até um meme aí, esqueci, uma trend, meio que distorcendo que era a disciplina positiva, e não é. Se você pegar 5 técnicas da disciplina positiva e tentar aplicar, esqueça. Não vão dar certo. Podem até dar. Mas aí eu entro numa coisa que você falou muito. O que é acertar, o que é errar? Se a gente levar em consideração um protocolo de educação mais tradicional, acertar é a criança se comportar bem e atender a nossa necessidade. Errar ou não dar certo é a criança não se comportar bem, é a criança fazer uma birra. E aí eu amo promover a reflexão de que uma educação respeitosa ela vai fomentar o quê? Longo prazo. O que a criança ela tá pensando dela? Ela tá se sentindo? Porque às vezes é uma resposta social. A criança faz uma birra numa festa, no shopping, o adulto vai lá e faz. Parou. Quero mais saber de birra, não. Aí estufa o peito. Principalmente quando tá em público. Socialmente responde. Só falta receber aplausos. E a criança? Constrangida. Humilhada. E aí, se a gente for fomentar a nossa história, isso não é humilhação, era autoridade, tem que se colocar, o pai tem que se colocar. E quando acontece o contrário é porque o pai é mole, não deu educação, exatamente. Ela só tá se comportando assim, tá se comportando assim, o pai foi lá e deu um abraço. Deus do céu, um abraço. Vai continuar fazendo. A gente teve aqui, a gente teve um episódio especial com o Dr. Milton Enio. Ele batia muito nessa tecla assim do amor. Dizia qual era o segredo que o senhor tinha. Ele fez amor. Amor. Às vezes a gente até nem sabia o que tinha. Eu olhava para o paciente e via que faltava uma palavra, carinho. E quem conheceu essa unanimidade da pediatria, nacional inclusive, via que ele era muito isso, era muito essa essência. Além disso, a gente teve aqui a entrevista também com um psiquiatra. Que está nos Estados Unidos, chefe da Universidade de Baltimore. E ele falava muito isso também. As pessoas, elas precisam de conexões. Elas precisam de amizade, elas precisam entender. E ele é especialista em depressão. E aí ele falava que é isso, que precisa ter essa amizade, que precisa ter o suporte, que precisa ter empatia. E a gente resgatando agora, porque todo mundo fala, a depressão é o mal do século, mas aí ninguém pensa na criança que foi humilhada, como você deu exemplo, quando tinha lá seus 6, 7, 8 anos, que está formando ainda tudo, né? Deixa eu falar uma coisa legal que me ativou agora uma lembrança com o que você falou do amor e do Milton Enio. Minha mãe vai rir ouvindo isso, porque a gente não tinha muitos recursos e ela brincava que ele era o pediatra da gente pelas entrevistas na TV. Assistia a TV. Que afeto, que coisa. Ela vai rir. Mas muita gente fala muito que não perdia um programa para pegar as dicas. Ela fazia, olha o seu pediatra. E até hoje, de vez em quando, ela brinca com isso. E isso que ele falou do amor, eu vou te devolver com um exemplo que você trouxe da Liz agora, de ter falado algo com ela, você não ter percebido e ela ter acessado ela. Eu sou fã da Liz, assim, declaradamente. Eu tenho um match com ela sensacional. E a Liz, ela é muito perspicaz, então ela ainda consegue externar verbalmente. E não é toda criança que faz isso. Por que eu falo que não é toda criança que faz isso? Muitas vezes a criança não é porque ela não é desenrolada, mas é porque ela não tem espaço. Se sente oprimida, né? Não tem espaço para ser ela, porque para a criança ser ela vai desagradar. E ela disse, não gostei do jeito que o papai se portou comigo. E ela precisa ter espaço, porque tem pai, tem mãe que se chegar e ouvir um negócio desse vai dizer, quem é você? Quem é você? Antigamente, né? Tá mudando, tá invertendo o papel. Não tem que gostar de tá chovendo de baixo. Tá chovendo de baixo pra cima. E aí tem um quê que eu acho que é muito pertinente e eu convido os pais que estão vendo a refletir sobre pensar o quão a mensagem de amor tá sendo clara. Porque tem gente que diz, Karlene, eu bato por amor. Eu bato pra ensinar, porque senão a não vida vai que vai aprender. Ensinar.
Vi muito isso. Se chegar apanhado da rua, apanha em casa. Eu amo meu filho. Então, às vezes, o amor que a gente acha que está emitindo, que amar não é só dizer que ama, é também a gente ter o nível de consciência de tentar observar se o filho está se sentindo amado. Porque o sentimento de pertencimento e de utilidade é o que nos guia. Indivíduos, não só crianças, não só adultos. E muitas vezes a criança ela pode acabar se comportando mal por esse baixo pertencimento. Ou não se sentir amada. Essa questão de ter o sentimento validado, semelhante ao que o Vitor falou, citar um exemplo também assim. E essa questão da disciplina positiva é um contínuo. A gente vai estar sempre em processo, aprendendo. Nunca, né, como você falou, tem que estar sempre se reciclando. E aí a gente está vivendo um processo particular agora, com a chegada do bebê mais novo. E, como esperado, né, minha filha sentiu muito, né? Sentiu ciúme, apesar de ter aquela alegria pela chegada do bebê, mas ela mudou muito o comportamento. E eu tentando dar atenção, até que chegou um dia que eu fui brincar com ela lá embaixo. E ela estava com momentos de birra, esperados, comportamentos mais infantilizados que ela já não tinha, enfim. E eu com ela sozinha, assim, eu também no meu auge do puerpério, emocionalmente chorando. Emocionalmente instável. A lágrima jorrando com tudo. Eu cheguei pra ela, assim, como uma adulta mesmo. E, assim, e foi muito bom pra mim e pra ela. Eu com os olhos cheios de lágrimas disse, filha, não tá fácil pra mamãe, mas eu sei também que não tá fácil pra você. Diga o que é que você tá sentindo. Ela falou, eu queria muito que só fosse de novo, nós 4, eu, você, o papai e a vovó. Porque ele tá pegando tudo. E ela foi falando, e eu chorando. Eu digo, também não tá fácil pra mamãe, filha. O que é que você sente? Eu sinto ciúmes. Ela verbalizou, tô sentindo ciúmes. E isso foi como uma catarse, assim, Carlene, sabe? Depois disso, ela meio que revigorou. E eu falei, eu expliquei, eu digo, filha, é normal você sentir, chegou uma pessoa nova, a gente conseguiu ter essa troca, sabe? Que foi extremamente necessária. Óbvio que ainda tem uns momentozinhos, mas assim, deu uma virada de chave. Depois disso, ela ficou muito mais apegada a ele e começou a entender. Eu digo, filha, eu só quero que quando você tiver com ciúme, você não chegue lá no quarto, se jogando no chão, batendo, diga, mamãe, eu tô com ciúme. E era engraçado, que às vezes eu tava amamentando, antes ela chegava, eu quero comer agora, vai. Ficava aquela gritaria e eu me estressava. Depois dessa conversa, eu dando peito a ele, e ela, mamãe, eu tô com ciúme. Eu digo, filha, ele precisa mamar agora, mas já a gente vai, tá certo? A mamãe é sua, hoje eu vou dormir com você, vou fazer, então tentando equilíbrio. E é um processo, óbvio que ela não virou madura da noite pro dia. Ontem, inclusive, foi o mensário dele, nem tô fazendo mensário, mas tinha um bolo lá em casa, só um bolo. E, gente, essa criança, a Letícia estava assim, impossível. Derrubando tudo. Eu dizia que não fizesse, ela fazia. Eu digo, minha, o que é que você tem hoje? Aí o Jorge de longe ficou assim pra mim. Ela tem. Apontou pro bolo. Aí eu digo, Aí tentei. Eu percebi que ela estava de uma maneira inconsciente de chamar a atenção, porque ontem tinha um foco nele, não nela. Aí eu digo, filha, a gente nem tá fazendo mensário pra ele. O seu era tão maravilhoso, não sei nem se é certo. Não, mas eu tentei puxar o seu era uma festa, tinha um monte de docinho. Não, às vezes a gente faz o que a gente tem. Pela convivência que eu tenho. O seu era tão bom, ele só tem um bolinho aqui, mas assim, ó, tá vendo? Você teve um maravilhoso, eu vou mostrar as fotos pra você. Um incêndio de cada vez. Quando ele crescer, ela tá lá, olha, o seu foi uma porcaria e o meu era maravilhoso. Peça pra ver as fotos. Mas daqui pra lá vou ter outra evolução. Deixa eu só situar até que tem muita gente que pode assistir e nunca ter tido contato com a disciplina positiva. O que é validação emocional, gente? Talvez seja uma das estratégias mais importantes para a disciplina positiva, que é legitimar o que o outro está sentindo. Não tem certo nem errado. E acaba que a gente, culturalmente, acaba tendo um crivo de competição, de questionamento muito sobre o que o outro está sentindo. Então, sei lá, às vezes a gente está cansado. Trabalho é muito comum acontecer isso. Eu adoro dar esse exemplo, que normalmente as pessoas se identificam. A gente está cansado ali no trabalho e fala, tô morta, tô cansado. A Larissa, falou, você que não tá, eu amamentei a noite inteira, não sei o quê. Gente, não é uma competição de cansaço, quem ganha? Então, validar a emoção é a gente se conectar com o que o outro tá sentindo, sem julgamento. Você fala, Carlene, mas se for uma coisa errada, você vai deixar a criança fazendo? Não. Você vai conectar com o que ela tá sentindo. Correção vem depois. Primeiro você valida. E é por isso que eu gosto de lembrar. Somos os adultos. A gente não vai deixar passar.
Mas, às vezes, aquele momento ali, a criança está desorganizada, não vai receber. A gente não constrói nada quando está irritado. Então, primeiro a gente conecta, a validação ela serve para isso, serve para a gente se aproximar. Eu gosto muito eu sou muito visual, e eu gosto muito de fazer um exemplo que validar é ajudar a criança a abrir o ouvidinho para melhorar a comunicação. E o amor, ele fala sobre isso, você aumenta ali o pertencimento, porque você diz, você está chateada? Tá. E eu vou trazer um exemplo de quando o meu mais novo tinha 3 meses, porque pode ter gente que vai dizer, Carline, a Larissa, mas a Leleu é esperta, fala muito, a diferença é grande. E o meu, que é pequenininho. Eu lembro um dia que, eu até compartilhei hoje esse episódio, eu tava sozinha em casa com os dois, o Martin tinha 3 meses e o Sami tinha 3 anos e 2 meses. Eu tava amamentando naquelas almofadas no sofá, e o Sami começou a dar cabeçada no Martin. Aí vocês falam, Deus do céu, já tá se vendo, né? A gente tende muito aí. Mas você é grande, não machuca o seu irmão. Gente, não é sobre deixar mais velho machucar, não. Não era nada forte, enfim, mas tava empurrando. E aí eu lembro que o coração batendo forte, eu morrendo de vontade de dizer isso. Eu lembro que eu fiz, filho, o que você tá sentindo? E ele nada a dizer. Aí vinha outra, aí eu falei, você tá chateado? Você tá triste? O repertório com 3 anos ainda é muito pequenininho, né? Aí ele fez, tô. Aí eu falei, o que é que você queria? Porque quando a gente valida a dor do outro, a gente também se conecta. E tem uma frase que meu marido fala que eu amo. Ele fala, bom no bom é fácil, quero ver ser bom no ruim. Então, validar uma tristeza, uma coisa assim, e validar o irmão batendo outro. Aí ele fez, estou. Aí eu falei, o que é que você queria? Ele fez, eu queria estar aí. Aí eu já estava baixando também a minha ansiedade. Falei, tá bom, você queria estar aqui, né? E às vezes quando a gente não sabe como validar, repete. Devolve. Fica pensando. Porque às vezes a gente não consegue acessar, a gente não tem repertório pra isso. Aí eu fiz, tô terminando de amamentar e você já vem pra cá, tá? Eu lembro que eu já meio ofegante. Aí coloquei ele, eu lembro que ele foi assim pro quarto e eu olhando, deu 10 segundos, ele fez, já terminou? Aí eu, tá terminando, filho. Ele quase acorda, tipo, eu já tava voltando pra rotar, botei num bercinho que tinha de apoio na sala. Aí eu fiz, filho, terminei, e agora? Não quero nada não, só quero ficar aqui. Aí dá vontade de dizer, mas ele só queria estar ali, ele só queria o que ele estava acostumado a ter. Então, às vezes a gente não vai ter um repertório tão grande e essa conexão, ela vai ser construída. Aí tem gente que fala, Carline, eu queria você aqui em casa para esses exemplos. Gente, isso é uma construção. E me chamem para café, para bolinho, eu adoro. Para brincar, para os nossos filhos brincarem, vou sempre. A criatividade, ela é um músculo elástico. Eu gosto de brincar com essa expressão. Então, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai abrindo esse repertório. Já vou deixar até aqui uma dica para você, Larissa, que foi uma estratégia que eu criei com uma paciente bem antiga. E agora eu tô acompanhando 3 puérperas de segundo filho. E às vezes, no segundo filho, cria-se uma seara de que, não, já sei, já passei por isso. E não é, agora a gente vai ter que dividir a atenção. Porque no primeiro a gente sabe muita coisa, mas aí a gente não está acostumado a dividir. E aí vem outros desafios. E aí eu criei uma brincadeira para aumentar esse pertencimento quando está amamentando, que é pegar algum baldezinho que tem no quarto e a criança fica com o balde enquanto a mãe joga uma bolinha. Parece uma coisa simples, mas é uma Ela se sente incluída, né? E não é simplesmente estar ali só esperando a hora dela chegar. É uma brincadeira ativa que não necessariamente a mãe tá aqui segurando. Vai atrapalhar em nada. Vai jogando, não vai atrapalhar em nada. Pegou a bola, ela sabe, no caso da Leleu, que é maiorzinho, sabe que a mãe não pode levantar ali. Ela pega a bola, volta. Mãe, agora. Quantos pontos? Gente, cria estratégia. Pega a cor da bolinha, que vale 10 pontos, que vale 5 pontos. Uma coisa simples, uma coisa simples. Com o que tem em casa, que todo mundo consegue, nem que faça uma bolinha de papel e pinta. Vamos pintar primeiro as bolas. Aí já faz 2 atividades. Sabe como eu criei essa estratégia com o paciente?
puérperas gostam muito de fazer online. E aí eu fiz, me mostra esse quarto. Ela mostrou, porque amamenta enquanto tá no... Falei, me mostra esse quarto. Gente, não era um balde. Era o lixeirinho. Falei, limpa esse lixeirinho aqui. Ela falou, não, Carlinhos, tá limpo. Ela só fez tirar o saquinho. Eu falei, pronto, quando o fulaninho entrar aí, você vai fazer o seguinte. Virou sucesso, era a brincadeira da vez, assim, tipo, ele esperava chegar a hora da escola pra jogar, pra ver quantos pontos fazia. E, gente, o que a gente faz com uma brincadeira tão simples? E aí, qual é um dos maiores convites da educação respeitosa? Olhar o mundo empaticamente, mas empatia genuína, com o mundinho, com o olhinho de quem tem 5 anos. Porque pra gente, é besteira. E se a gente pensa que é besteira, se a gente não se conecta com o mundo deles... Eu vejo muito isso lá no consultório, sei lá. Às vezes eu tenho umas baratinhas que fazem um sucesso danado, acho que você já teve também, né? E aí os pacientes vão lá, às vezes pegam uma barata. Qual a reação que eles esperam do pai? Que ele vai botar a barata do lado do pai. O pai vai dizer, ai meu Deus, eu tô tomando susto. Alguns têm essa reação. 80%. Tá, sua mãe vai ficar com medo. Tá com medo que ele botou, e eu que tenho que fazer o papel do pai, de dizer, não, que susto e tal. Pra acolher e validar aquela escolha que ele teve, porque ele fez a escolha, disse, não, fazer isso, porque toda vez que eu boto, tem a massinha, tem isso aqui que é pra você dar um susto no papai e na mamãe, ele já pega e já vai com sede pra poder fazer isso. E o pai vai lá e não, tá. Ou a mãe, a mãe ainda brinca um pouco mais. Se eu for pegar as mães, elas terminam brincando um pouco mais. E às vezes eu vejo os pais. Lógico que tem muitas exceções, né? Tem pai que, meu Deus do céu, eu digo, rapaz, eu preciso contratar você para ficar aqui fazendo a recriação de todas as crianças que estão na recepção, que são fantásticos. Que chegam e ensinam pra gente em cada consulta, eu fiz aquela estratégia de escovar o dente, eu fiz assim. Meu Deus, eu nunca pensei nisso, que legal. E aí você já vai, quando vem outro paciente, eu digo, faz assim. E aí, eu acho que a gente realmente precisa acolher um pouquinho mais. Mas, Carline, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando muito de antigamente era assim, hoje em dia é de outro jeito. As crianças, ao longo do tempo, mudaram. O comportamento das crianças, ou melhor, o comportamento das crianças ao longo dos anos vem mudando. Você já está há muito tempo aí. Você percebe que elas mudam. Se muda, o que é que você acha que é o principal fator responsável por essa mudança de comportamento? Difícil, né? Antes eu devolvo para a pediatra. Quanto tempo demorava para um bebê abrir o olho? Primeiro mês. Para o bebê falar? Para o bebê andar? É outra realidade. São outras exposições. Se a gente pegar um cenário mais sócio-histórico, o que acontece? Existia um sistema de liderança, na verdade, de chefia, onde o marido, o pai era o provedor, ele obedecia a quem? O chefe. A mulher obedecia o marido. Tá obedecendo em casa, Larissa? Lua tem obedecido. Fácil, eu acho que se ele tivesse aqui, ele invadia pra poder dar o depoimento. Deixa eu falar. Quem é que manda em casa? Gente, não existe nada mais gostoso do que educação respeitosa e de equilíbrio. Quando tá ali. Não é sobre trabalhar, não trabalhar fora. Brincadeiras à parte. A mulher respondia ao marido. E os filhos respondiam a quem? Muitas vezes acabava mais a mãe, era como se o pai fosse uma segunda instância quando o problema estava muito grande. Era no pai que vai. Resolver, né? E aí o que acontece? A mulher entrou no mercado de trabalho. E aí todo esse cenário, e eram outros cenários, mães solos, outras formatações familiares. E essa construção, por N motivos de a cultura, a exposição, telas, fomentou outras formas de conexão, de interesse. Abriu-se a discussão sobre o que é educar. Quem ouvia falar num curso, eu faço workshop, gente, para paz, é a coisa mais linda. Os cursos de formação em disciplina positiva, porque realmente eu estou sem tempo, mas acho que esse semestre ainda sai algumas, é privativo, é de escola, mas
É a coisa mais incrível. E os relatos dos pais, assim, Carolina, eu só achava que a gente era grosso, ou só podia ser grosso ou permissivo. Não achava que existia um caminho do meio e que a conexão com meu filho ia ser tão boa. Então, são relatos maravilhosos. Ninguém falava sobre livros. Era intuitivo. Não, eu vou aprender. E a gente aprende, tá? A gente não diminui, não. Eu sempre falo, processo de orientação parental, não quero mexer no valor da família de ninguém. O objetivo vai continuar sendo o mesmo. Às vezes, a gente vai mexer ali no meio do campo. O que é que você está fazendo para alcançar o teu objetivo? Mas o valor da família, eu digo, não quero... De forma alguma, não é meu objetivo. Exatamente. Né? Vocês são especialistas. Você é especialista em legisdão, vocês escutam muito isso. Você é especialista em Leleu e Gui. Então, é de vocês. E essa essência é muito importante. Ninguém tem que fazer o que ninguém espera. E essas remodelações, elas trouxeram à tona novas possibilidades. Só que o que é que acontece? E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu trabalho. A mãe entrou no mercado de trabalho, mas se a gente for fazer uma avaliação cultural, ainda tem muita coisa de mãe. É pai que não dá banho, é pai que não faz dormir. E aí, só voltando um pouquinho pro início do podcast, que é sobre a minha história. Os pais devem estar, tá vendo? Eu dou banho, você tem que me valorizar, tudo. Eu conheço vários que devem estar pulando agora, mas continue, desculpa. E aí, eu atendi criança e adolescente boa parte da minha trajetória, só que eu comecei a perceber que ninguém cuidava das mães. Eu falei, opa, esse público precisa de cuidado. Porque quando a gente fortalece, quando a gente fomenta essa segurança, a mãe convida o pai para o processo. E por que eu falo em convidar? A gente também não tem que impor nada. Nem é saudável. Porque às vezes eu vejo discussões falar, pai não ajuda, pai é pai, tem que fazer. Eu concordo, tem que fazer mesmo. Mas a gente não intervém numa cultura assim de uma hora para outra. Os nossos pais não faziam praticamente nada. É valorizado o homem que faz. Meu marido faz tudo. O povo, parabéns. Eu digo, parabéns, não. Somos iguais. Ninguém me valoriza. Mas é porque é cultural, a gente entende, né? Sim. E aí... É o diferente, ele é a exceção. De cada 10, ele faz e 9 não faz. Eu sempre brinco que a gente entende, mas não acomoda. Porque se a gente fica confrontando, só cobrando... pai, tem que fazer. A gente também não conecta e não convida para o processo. E eu particularmente gosto muito dessa linha do respeito. Eu pego muito nesse ponto. Tá bom, sua mulher tá muito cansada? Faz mais, vê se não sobe para você. Eu brinco muito com isso, porque é verdade. Muitas vezes a queixa que ele tem, a queixa que ele tem, e a conta não fecha. Não fecha. Não tem quem. E esse seu olhar pra gente, mulher, você ter essa percepção, assim, é totalmente, porque acho que até você postou recentemente um pai que você segue, um pai solo, né? Que eu achei fantástico o Instagram dele, e ele tira essa visão mesmo de que a gente, mulher, traz essa visão que a gente é sobrecarregada. Ainda que não seja só no trabalho, o trabalho físico, por exemplo, meu marido me ajuda muito, mas ainda assim, o meu trabalho é maior, porque é a sobrecarga mental. Biologicamente, o cérebro do homem é diferente do da mulher. Então, ainda que ele me ajude, eu preciso pedir, delegar, fazer isso, aquilo. Então, eu amanheço o dia pensando no remédio do menino, da vitamina do outro, enquanto que ele vai mais direto ao ponto. Dar banho, dar comida, fazer dormir. Já é muita coisa para muita gente, mas a gente aqui nos bastidores não conecta. Então, realmente, a gente vê essa sobrecarga, porque a mulher tendo que trabalhar, dar conta das demandas do trabalho, de ser mulher, de ser esposa, de ser saudável, de ser mãe, né? Então, assim, é bem... O cérebro dele, eu acho que desliga com mais facilidade. Esse pai que você citou, ele chama Papai em Dobro. É fantástico o trabalho dele. Meu marido, várias diretinhas. Ele fala que por que a mulher é tão taxada de mandona? Gente, delegar cansa. É muito chato. O bom é alguém que vai lá e toma iniciativa. Eu não quero. Às vezes meu marido vai falar alguma coisa e fala, não, porque você fica dizendo, eu não quero dizer, não, vai lá e faz. Essa caixinha desativada. Aí a gente precisa. Essa caixinha vem desativada. E vocês precisam ter paciência para que essa ativação aconteça.
Tem que fazer uma educação, vai devagar. E a gente vai. Quando a gente vai vendo numa educação positiva que tem recompensas quando a gente faz isso, opa, peraí, ela vai ficar mais calma, vai ficar mais tranquila. E a gente consegue de uma forma mais tranquila. Ele Mas esqueceu não é que tão tem simples. minoria, né? Muitas vezes, eu defendendo todos os homens, muitas vezes não é porque a gente não quer. É muito difícil. De verdade, de vez em quando a minha esposa... Eu acho que eu delego muito, você sabe? Eu tenho um perfil de tomar liderança, de fazer muita coisa. Beleza, para algumas coisas. Para outras em casa, ela... Vitor, e aí, vamos sair? Tá, vamos sair. Os meninos estão prontos? Estão prontos. Estão todos arrumados. Ela tá. Você arrumou a bolsa deles? Já arrumei a dali. Você arrumou a do Dom? Não, esqueci. Como é que a gente vai sair sem a bolsa? Ela, tá, se eu não lembro você, eu disse, não, mas peraí. Eu lembrei já arrumei eles todos. Pensei onde é que a gente vai comer, o que é que vai fazer isso, o que é que ele vai gostar de fazer. Beleza, você pensa em umas coisas. O problema todo é porque muitas vezes, assim, a gente precisa entender os dois lados. Sim. Os dois lados. Eu concordo quando você diz, eu já acordo pensando que tem que organizar isso, tem que delegar isso tudo. O fato dele não estar pensando nessa lista não quer dizer que ele não está pensando em nada. Muitas vezes ele está pensando em uma outra lista e que essa conversa é muito positiva. A minha esposa já me confrontou. Poxa, Vitor, mas eu tenho que pensar nisso. Eu disse, tá bom, eu concordo. Infelizmente, eu não consigo te ajudar tanto aí. Porém, quando você está pensando nisso, olha o que eu estou pensando. Eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso. Que você nem se preocupou. E eu não quero que você se preocupe, porque eu sei que você já ocupa muito tempo da sua cabeça e da sua energia com isso. E eu estou ocupando o tempo da minha cabeça com isso aqui. A gente está conseguindo dividir. Não é quem trabalha mais, quem trabalha menos, não em termos do trabalho mesmo, mas assim, do geral. Né? Quem se desgasta mais, quem se desgasta menos. Muitas vezes é só a forma como o outro consegue enxergar o que o outro está fazendo. Que muitas vezes nem você precisa passar na cara do seu marido que está fazendo, nem ele também precisa passar na sua cara, que, poxa, dá um exemplo simples, sei lá, a conta de energia. Você sabe que ela vence todo dia 5? Não sei. Tá, mas hoje já é dia 7, mas eu paguei ela dia 5, eu lembrei. Então tive que acordar pensando, o que é que eu tenho para fazer agora? Não, tem isso. Você lembra, sei lá, qualquer outra coisa. Entendeu? Tem uma reunião do condomínio, tem isso, tem outras coisas que também são igualmente importantes para que as pessoas consigam desenvolver, que vai. Mas eu concordo que nós, homens, a gente precisa de um empurrãozinho um pouquinho maior. Eu falo até por mim. Vitor, a gente já caminhou muito. Eu já vi outra geração. E quando você cita até o teu modelo, a gente já vê um nível de equiparação mais saudável. Mas quando a gente entra num cenário Nordeste, Alagoas, a cultura ainda é mais... Quantos pais você atende e vão sozinho no pediatra? Pouquíssimo. Quantos pais você atende que vai sozinho no dentista? São poucos. Então, esse é um cenário que eu acho que é importante a gente... Questões básicas, Qual a diferença? Agora está sendo o banheiro família, mas antigamente o trocador era no banheiro da mulher. Meu marido tinha dificuldade. Há 6 anos atrás, quando saía com Letícia sozinho, ia no trocador, não tinha. Eu fui. Verdade. Eu tenho um exemplo. O homem não tinha. Eu tenho um exemplo pra trocar vocês. fralda de criança. Eu tenho um exemplo fantástico. Eu fui fazer um curso no hospital em São Paulo e na época, Samir, meu filho mais velho, só mamava. E aí, meu marido ficou na recepção com ele, e enquanto eu tava fazendo o curso. E aí ele disse que ficou louco procurando o trocador. Aí ele virou para uma funcionária, pediu para ela ficar na porta para isolar o banheiro para que ele pudesse usar, porque só tinha... Então, assim, tem muita coisa mudando. A gente tem, no shopping já tem o banheiro família. Mas esse cenário... Foi uma construção de que o homem não fazia. E é como se não ter esse trocador, ele só valida. Então, é importante a gente falar muito sobre isso, mas tem vários outros ganhos. Tem o ganho da redução da carga da mulher? Tem. Da saúde dela, da entrega, do humor dela, da felicidade dela? Tem. Mas, gente, os maiores beneficiados são os filhos. Com certeza. O vínculo, a segurança que eles desenvolvem, tendo alguém ali
É completamente diferente. E uma coisa que eu gosto também de levantar é que muitas vezes o homem ele não tem essa percepção, é o quão profissional incrível ele se torna quando ele é um pai presente. Gente, não existe gestão de conflitos e de improviso maior do que você... Dentro de casa, né? Quando você tem ali, e voltando para aquela linha da criatividade com elasticidade, a gente está treinando o tempo inteiro. Então, você não precisa trabalhar com criança. Porque você pode estar numa obra, ser um engenheiro, ser um advogado, e você tá ali fomentando a plasticidade cognitiva, porque você tá exercendo ela. Você tá nessa dinâmica, né? Gente, cada dia na parentalidade é um cenário novo. Quando a gente acha que tá conseguindo fazer alguma coisa, não tem nenhum lugar para você ser mais criativo, né? Exatamente isso. O que criatividade ela auxilia? Solução de problemas. Gestão de emoções. Isso é necessário em qualquer âmbito. Verdade, perfeito essa então, percepção. É muito interessante a gente acessar isso. E como é que a gente faz? Eu gosto muito de... vou dar minha dica de ouro de orientação parental. Eu sempre viro pra mãe... que as mães chegam revoltadas, e é de se revoltar mesmo, gente. A conta não fecha, é muito discrepante. Muito e por isso que eu faço tanta questão de estudar e de trabalhar com esse público. Eu sempre falo o seguinte, você tem a opção de aceitar, o custo é alto. Você tem a opção de brigar, insistir, querer fazer, ele mudar, o custo é alto. Você tem a opção de separar, o custo também é alto. E você tem a opção de convidar ele para o processo. Eu trabalho com terapia, com psicoterapia. Eu trabalho fomentando o poder de escolha. O que você quer fazer com o que você tem? Escolha o seu difícil, né? Tudo vai ser difícil. O que você quer fazer? Como você quer fazer isso? E aí sempre levanta a luzinha e fala, Karine, brigar não vai não mudar. Aceitar eu também não quero, não. E aí é muito comum que quando a gente fomenta... Você vai ter um resultado melhor, pensando a longo prazo, né? Mas aí demora. E aí bate de frente com o que você falou. E aí eu lembro, já vou dando mais dicas práticas, que eu sei que é o que as pessoas gostam para ir aumentando o repertório. Eu lembro que quando o Sami tinha, sei lá, coisa de 20, 25 dias, meu marido tirou 15 dias de férias e mais 5 dias da licença. Que, enfim, a gente deixa para um outro podcast, porque esse tema é muito complexo, ele também ajuda a alimentar essa cultura. Mas eu lembro que quando ele chegava, aí eu fazia, olha quem chegou, o amor do papai. Quem tava morrendo de saudade pro papai. Porque se a gente for pra essencial, vai dizer assim, meu filho, segura que o filho é teu. Tô doida pra tomar um banho. A vontade é essa, lá sozinha, segurando o RN. Olha, Mo, ele tá olhando pra você. Menino, o olho dele chega. Ele tá mesmo olhando. Mas, gente... Adorei essa dica, já vou fazer. Mas minha gente... Mais ainda agora. E hoje o que eu vejo é a coisa mais linda do mundo. Eles não fazerem diferença. Tem lá em casa, eu só quero a mamãe. É quando tem algum interesse. Vez, né? É quando tem algum interesse. Minha mãe ia levar o mais novo na escola hoje. Aí ele tava conversando com meu filho, você vai com a vovó? Vovô. Na hora que eu virei o celular, que mostrei meu marido, ele fez, não. Quero não com a vovó, quero com o papai. Seu cabritinho, você não queria ir comigo agora com o seu pai. Você quer isso? Pra mim é delicioso. Eu brinco, mas enfim, é segurança. Karline, eu tinha até comentado aqui, antes da gente começar aqui, eu acho que a gente tem assunto por umas 3 horas de podcast. 3 episódios. Mas eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Feliz, foi maravilhoso. Vocês verem que tudo que eu falei no começo, vocês conseguiram chegar até aqui. A gente fez jus. Ela é sensacional. Incrível. Eu sou seu fã incondicional. A forma como você lida com seus filhos, com seus pacientes. Fui seu paciente. Sou seu paciente, né? Não fui, eu sou seu paciente ainda. Deu alta, foi? Não. Mas tô longe dessa alta. Mas, assim, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
convite para a segunda temporada já está feito. Eu tinha na minha cabeça mais uma lista de 200 assuntos para poder abordar aqui com você. Vamos ficar guardadinhos para deixar todo mundo na ansiedade. Eu cheguei aqui dizendo que a cabeça estava bloqueada da privação de sono da mãe. Eu não sei nem o que é que eu vou falar. Agora eu tô aqui com a cabeça fervilhando. Ficava mais de 2 horas. Maravilhosa. Amei, Carlene. Obrigada, viu? Eu queria saber o que é que você tem para dizer. Uma mensagem final para todos os espectadores, todo mundo que ficou assistindo, nos ouvindo até aqui. O que você tem para dizer para todas essas famílias aí? Primeiro agradecer, né, gente? Isso que você falou é um exercício muito grande, é realmente o meu propósito, é que eu possa levar um conteúdo técnico, científico, baseado em evidência, mas com leveza, porque a gente já tem tanto problema, não adianta chegar aqui querendo me colocar num patamar diferenciado, porque se eu sou ativista do respeito, é esse respeito que eu tento levar na brincadeira. Quem é meu paciente sabe, eu brinco que eu perco o paciente, mas nunca perco a piada. Então, eu me divirto junto. A proposta é justamente essa, que a gente possa construir juntos. Ninguém está ali para determinar nada. E se a gente pensar na essência do respeito, talvez o link mais importante, a percepção mais importante, é tentar acessar o quanto a gente tem sido respeitoso com a gente mesmo. Promover gentileza com a gente mesmo. Cuidar da gente é o ponto de partida para uma educação respeitosa. Então, mãe principalmente, pai também faz. Muitas vezes a gente acaba se privando das coisas, de sair, de encontrar os amigos, de ter um jantar, de fazer uma viagem, um cuidado com o casal, pensando no bem-estar dos filhos. E os nossos filhos, eles precisam do nosso bem-estar. A gente vai refletir o que a gente vive. Então, cuidar da gente é também cuidar deles. Gentileza com a gente mesmo e autocuidado não são luxos, são necessidades. E tem uma dica que eu adoro falar. Sempre que tiver com dificuldade de fazer alguma coisa por achar que está deixando muito filho ou está abandonando, pensa que está cuidando dele também. Não, eu não quero cuidar de mim, eu não preciso, não sei o quê. Cuida um pouquinho de você. Às vezes, não, eu quero, tá meio choroso, eu não vou sair para correr. Correr é cuidar dele. Está difícil de reconhecer para você? Começa por eles. Mas o resultado vai ser bom para todo mundo. E obrigada! Tava sendo abraçada. Essa é a Mamãe Resiliente, pessoal. Se você não segue ela no Instagram, vai lá. A gente colocou o Instagram dela diversas vezes aqui, mas @Mamãe Resiliente. Tenho certeza que vai acrescentar demais na sua vida, na vida da sua família. Isso aqui foi só um pouquinho do que essa pessoa fantástica é capaz. Então, você que também está precisando de ajuda, não hesite online, presencial. Não sei se ela vai ter vaga, porque eu nunca vi uma pessoa tão ocupada no mundo. Mil coisas no dia. Mas ela sempre dá um jeitinho e eu tenho certeza que ela vai conseguir a melhor solução para vocês também. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau.